Som. Querida igreja, há alguns meses nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Eu acho que está um pouco alto, baixa um pouco. O dia da Reforma Protestante. E durante a nossa comemoração, as irmãs que estavam responsáveis pelo direcionamento... Diego, desliga para mim, por favor. As irmãs que estavam responsáveis pelo direcionamento do culto trabalharam de uma forma muito fidedigna os chamados solas. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Sola Christus, somente Cristo. Sola Deo Gloria, somente a glória. E Escritura, ou somente as Escrituras. E mediante a essa ao valor das Sagradas Escrituras que foi dada no período da Reforma Protestante, nós fazemos menção nesse dia, dia da Bíblia, o dia do livro o qual consideramos como de fato ele é a palavra de Deus, o livro pelo qual nós temos a capacidade de ouvirmos Deus falar aos nossos corações. E é muito triste, irmãos, pois temos visto em nossos dias muitas comunidades que se dizem cristãs e têm abandonado a essência deste livro. Muitas comunidades têm até mesmo tomado uma postura a qual se diz necessário um processo de revitalização, um processo de revisão das Sagradas Escrituras, sendo desta forma, nós acabamos desvalorizando o que ela mesma se diz, ser divinamente inspirada, apta para discernir as intenções do coração, e ela tem a capacidade de penetrar nos corações. Exatamente compreendendo essa importância que a Bíblia tem para o cristão, e aí eu quero parabenizar ao Ministério Infantil por esta apresentação, que é uma mensagem aos nossos corações, a importância a qual nós damos para a nossa Bíblia. Levemos em consideração, amados, que vivemos em um país onde nós temos a liberdade de portar a nossa Bíblia. Vivemos em um país o qual temos total liberdade de termos quantas Bíblias nós quisermos ter. Vivemos num país que a liberdade cristã ele é tamanha, por mais que ainda encontremos questões que se divergem em relação à liberdade que nós temos, mas ainda podemos dar o luxo de ver aquilo que foi apresentado aqui de uma forma real diante de nós. Enquanto em outros países, enquanto em outras culturas, existem pessoas que têm perdido a sua vida em defesa das Sagradas Escrituras. Existem pessoas que não têm a possibilidade de ter uma Bíblia. Pessoas que guardam folhas da Bíblia para que ali eles possam meditar em uma pequena partícula da palavra de Deus. Talvez porque não vivamos uma realidade como essa, nós não damos tamanha importância àquilo que nós temos em nossas mãos. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Iremos ler 3 versículos. Capítulo 11, iremos ler o verso 28, o verso 29 e o verso 30. Trazendo aí como base essa essência, que ela não pode se perder
É exatamente na Bíblia onde encontramos a palavra de Deus que nos dá alívio, que tira todo o peso de nossas costas e que nos dá a capacidade de encontrarmos uma luz no fim do túnel. E essa luz se chama Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28 ao verso 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Querido Deus, eterno Pai, soberano Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade concedida de mais uma vez estarmos juntos, Senhor, aqui em Tua casa. De estarmos, ó Deus, unidos em um só propósito, em um só pensamento, de adorar ao Senhor, de servir, ó Deus, aos nossos irmãos, de aprender mais de Ti, Senhor, por meio da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa nos iluminar nessa noite, de forma que venhamos a compreender ainda mais, ó Deus, a respeito da Tua revelação, e que venhamos, mediante a essa revelação, nos assimilarmos mais ao Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, palavras do Senhor Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu desejo intitular essa mensagem de hoje como Jesus, aquele que traz o alívio. Jesus é aquele que traz o alívio para as nossas vidas. E eu quero iniciar essa mensagem, eu quero iniciar a introdução dessa mensagem, trazendo para vocês uma experiência que eu vivi no meu trabalho. Uma experiência que vivi alguns anos atrás, quando ainda trabalhava numa indústria cimenteira, uma indústria que produzia cimento, aonde vivi muitas situações a qual pude perceber a presença de Deus na minha vida, a presença de Deus me protegendo, mas essa experiência em específico nos exemplifica exatamente a necessidade que nós, muitas vezes, em nossa caminhada, precisamos de um auxílio, precisamos da presença de alguém que venha a estar conosco lado a lado e que venha dividir as cargas que nós carregamos. Eu trabalhava como mecânico de manutenção nessa empresa, fazia parte da primeiro grupo, da primeira equipe de manutenção que deu startup dessa planta, de forma que, por termos sido essa primeira equipe de manutenção, nós conhecíamos piamente aquela planta, conhecíamos piamente aquela fábrica, e em um determinado momento o grupo foi substituído, novas pessoas foram trazidas ao quadro da empresa, e havia, irmãos, uma manobra, havia uma atividade que era feita naquela fábrica, todas as vezes que chovia. Sabe aquela expressão, casa de verão? O que é casa de verão? É aquela casa que não aguenta chuva, né? A indústria cimenteira, ela tem essa característica exatamente pela fabricação de cimento, e aí cria-se muitas pedras na estrutura. E havia uma manobra ali onde os mecânicos precisavam remover uma válvula, quebrar uma pedra, e no quebrar dessa pedra, o fluxo de cimento jorraria, e eles precisavam urgentemente fechar uma válvula. No entanto, a experiência desses dois jovens mecânicos que entraram e não conheciam exatamente o procedimento, eles foram escalados para fazer essa atividade. E quando eles removeram aquela pedra e perceberam a cachoeira de produto que estava jorrando ao seu lado, e aquela cachoeira logo se transformou numa grande nuvem, eles ficaram em pânico e não conseguiram fechar aquela válvula.
Eu estava numa atividade próxima, e a única voz, o único som que eu ouvia era pedido de socorro, porque eles não conseguiam fechar aquele equipamento. De imediato eu corri, coloquei uma máscara que nós utilizávamos a tiracolo, né? Exatamente pela gravidade do local, pela insalubridade do local onde nós trabalhávamos. Coloquei aquela máscara e me direcionei para aquele local com muita paciência e os auxiliei a fechar aquela válvula, sanando assim aquele fluxo de cimento que jorrava. E o que é que essa minha ação trouxe de benefício para aquelas pessoas? Eu consegui dividir com eles um peso que eles não conseguiam carregar sozinhos. Foi um alívio, não só para aqueles dois mecânicos que estavam ali naquele momento de conturbação e sem saber o que fazer, ao ponto de pedirem socorro, de pedirem ajuda, mas foi um alívio também para mim, que estava começando a sofrer por causa daquela grande nuvem de cimento que estava se levantando. Os irmãos conhecem um livro, e esse livro se transformou em filme, é bem provável que os irmãos o encontrem no YouTube, chamado O Peregrino. A história do peregrino, irmãos, ela ocorre quando um personagem que vai representar o homem, que vai representar a humanidade, ele carrega consigo uma sacola, ele carrega consigo um fardo. E durante toda a sua caminhada, durante toda a sua jornada, esse fardo ele vai aumentando de peso. Os problemas, as dificuldades, as lutas, as enfermidades, vão pesando ainda mais aquele fardo, tornando o carregar completamente insuportável. Jesus, ele disse que ele podia aliviar o fardo pesado que nós carregamos. Jesus disse que ele podia aliviar todo o peso que nós sustentamos, todo o peso que a nossa caminhada, ela vai adicionando a nossa história, as nossas decepções, as nossas angústias, até mesmo o nosso pecado sobre as nossas costas. E a única pessoa que tem a possibilidade de nos auxiliar, diferente daqueles dois jovens profissionais que estavam vivendo aquele momento e que eu pude fazer isso, o peso que nós trazemos sobre as nossas costas, eu não posso fazer nada. E com certeza você também não pode fazer nada. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus disse: eu tenho a possibilidade de tirar esse peso que você tem levado. Jesus, ele tem o poder de aliviar o nosso sofrimento. Jesus, ele tem o poder de aliviar toda angústia, toda culpa que nós carregamos sobre nós, mediante aos erros que nós cometemos em nossa vida. Mas somente Jesus, ele tem a capacidade de fazer isso. Cristo, ele alivia todo o nosso sofrimento físico. E aí eu quero convidar você a voltar a alguns versículos ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Iremos ler o verso 4 e o verso 5, que nos diz assim. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 4 e o verso 5. Jesus então respondeu e disse: ide e anunciai a João as coisas que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus, ele, em meio ao seu ministério aqui na terra, observando exatamente o peso que essas pessoas traziam sobre os seus ombros, o peso que essas pessoas traziam sobre as suas costas,
e nesse momento eu falo exatamente sobre o sofrimento físico que muitas pessoas sofriam no período de Jesus. Jesus curava essas pessoas. Jesus ministrava a cura sobre essas pessoas. Não que isso de fato era a função de Jesus. Jesus ele veio apresentar para nós o Evangelho. Jesus veio apresentar para nós a nova oportunidade de estarmos ligados com Deus. Mas quando Jesus se depara exatamente com aquelas situações, Jesus dobra o seu coração sobre essas pessoas, de forma que até mesmo a cura dessas pessoas confirmava ainda mais a missão a qual Jesus havia vindo fazer. A medicina da época era completamente precária. Não havia a tecnologia que nós temos hoje. Não havia a ciência que nós temos hoje. Não havia o avanço o qual nós observamos em nossos dias. Jesus, vendo o sofrimento daquele povo, serviu a cada uma daquelas pessoas, aliviando o peso físico que elas traziam consigo, aliviando as suas dores, aliviando o seu sofrimento. Temos uma série de exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram essa oportunidade de receber esse alívio por parte de Deus. Nós temos a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria, alguns médicos na atualidade vão considerar aquela enfermidade como o câncer do colo do útero. Ela vivia uma hemorragia constante, e ela teve um encontro com o Senhor Jesus, tocando na orla dos seus vestidos e recebendo de Jesus a cura. Nós percebemos, irmãos, cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então olha para aquele homem, contempla a sua situação, o peso, a tristeza que ele trazia exatamente por não poder ver, e alivia o peso daquela vida, ministrando sobre ele a cura. Há alguns dias nós falamos aqui na igreja sobre o paralítico do tanque de Betesda, um homem que há 38 anos estava incapacitado de se locomover. E de repente, Jesus vai até ele e pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça? De onde você quer que eu alivie esse peso? Jesus curou leprosos, Jesus ministrou cura, Jesus fez milagres, Jesus diminuiu o peso carregado por muitas pessoas no seu tempo. Mas Jesus não somente aliviou o peso físico que essas pessoas tinham consigo, Jesus também aliviou o peso da mente. Jesus ensina para cada um de nós, em meio à Bíblia, em meio ao seu Evangelho. Mas a grande questão é que no seu período, nós não tínhamos, não havia a Bíblia da forma que a mesma está configurada hoje. Havia o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele vem posterior. Jesus então ensinava diretamente a essas pessoas. Jesus falava diretamente com essas pessoas. E um dos grandes ensinamentos de Jesus foi a respeito do amor. Certo momento perguntaram a Jesus de que forma ele apresentava, de que forma ele resumia a lei. Jesus então diz: olha, eu resumo a lei de duas formas. E essas duas formas, o amor está envolvido. Amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, todo o ensino de Jesus, ele está relacionado ao amor.
Se falarmos sobre perdão, o próprio perdão também está relacionado ao amor. Precisamos perdoar uns aos outros para que Cristo também possa nos perdoar. Se falarmos sobre o cuidado, nós estamos falando sobre o amor. Precisamos tratar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Precisamos cuidar das pessoas como se aquelas pessoas fossem a gente. Da forma que nós queremos ser cuidados, da forma que nós queremos ter atenção. Jesus levou as dores daquelas pessoas e Ele nos ensina a levar as dores uns dos outros. Quando nos diz para que nós possamos nos alegrar com aqueles que se alegram e que nós possamos também chorar com aqueles que choram. 1 João capítulo 4, no verso 18, nos diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Nós não podemos, irmãos, temer a prática do amor. Eu contei aqui na igreja uma vez, uma certa feita eu estava assistindo um filme com Leoni, e foi uma frente fria muito grande que veio aqui, Salvador, região metropolitana. Já contei isso aqui para os irmãos. Quando nós fomos dormir, era por volta de meia-noite, estávamos assistindo um filme, Isaac e Bela tinham ido para a cama dormir, e aí quando terminou o filme, desliguei a TV, entrei no quarto, Leoni entrou no banheiro, e Deus falou no meu coração. Não ouvi vozes, nada disso, mas eu pude sentir Deus falar no meu coração. Está frio. Lembra? Está frio. Se está frio para você, que está aqui dentro do teu apartamento, quentinho, imagina para as pessoas que estão lá fora. E aí, quando Leoni entrou no quarto, ela me viu atônito e perguntou: o que é que foi? Aí eu respondi: eu senti Deus falar no meu coração. E ela disse: o que é que Deus falou? E eu disse assim: para a gente pegar todas as roupas que a gente não usa, agora, e ir para a rua levar para quem precisa. Eu não estou contando essa história, irmãos, com nenhum tipo de demagogia, nem intenção de me glorificar. Não, não é isso. Mas para que nós possamos compreender exatamente isso que João está dizendo, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí nós pegamos as roupas, né? Eu me lembro que eu tirei a calça que eu estava vestido, e na hora de sair, Leoni disse assim: nós nunca fizemos isso. E eu estou com medo. Já é meia-noite. E nós vamos sair meia-noite para poder fazer isso. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos orar. E na oração nós dizemos: Senhor, nós estamos com medo. Nós nunca fizemos isso. Mas faz o seguinte, se for da tua vontade mesmo, se foi o Senhor mesmo que está falando aos nossos corações, manda uma viatura policial. E que essa viatura possa nos guiar pelos caminhos que serão necessários, aonde nós encontraremos essas pessoas. Saímos de casa, irmãos, quando chegamos em frente ao hospital de Simões Filho, houve um blackout, aonde todo o centro da cidade estava às escuras. Quando dobramos ao lado do hospital, a primeira coisa que nós vimos foi uma viatura policial parada. E ali eu estendi a mão, os policiais pararam do lado, explicamos o que é que tinha acontecido. Ele disse assim: pastor, nos siga, porque nós escoltaremos vocês durante toda essa jornada. O verdadeiro amor lança fora, irmãos, todo medo. Nós não podemos temer em ajudar as pessoas, nós não podemos temer em amar e amar de uma forma prática. É muito simples nós dizermos que amamos e cruzamos os braços quando nós vemos, me perdoe a expressão, a miséria ao nosso lado. Isso é inadmissível para um cristão. Mas nós não podemos temer em ajudar as pessoas. Não podemos descartar
esse alívio, o qual Jesus proporcionou para muitas daquelas pessoas que ali estavam presentes, como um alívio de uma ação demoníaca. Quando nós nos deparamos com Marcos capítulo 5, até mesmo Lucas capítulo 8, que vai nos apresentar o mesmo texto, nos fala que Jesus, ao atravessar o mar da Galileia, chegando na região de Gadara, encontrou ali um homem que estava completamente possesso. E eu digo a vocês, irmãos, não é um costume nosso, batista, falar muito sobre isso, mas é fato. Muitas pessoas estão sendo influenciadas pelo inimigo. Jesus então alivia o peso daquele homem, tirando aquelas entidades, tirando aqueles demônios de sua vida e os expulsando, aliviando a mente daquele rapaz. Mas eu também quero trazer para os irmãos a possibilidade desse alívio da mente também está envolvido com questões muito mais pessoais de cada um. Nossos problemas, as nossas dívidas, muitas vezes o estresse provocado pelo trabalho, o desespero diante de um problema que nós não conseguimos resolver, decepções que nós vivemos em nossas vidas, seja com o cônjuge, seja com o namorado, seja com a família, seja no trabalho. Problemas esses, irmãos, que muitos deles pode levar até mesmo a depressão. A juventude da nossa igreja, no mês de setembro, fez um trabalho muito bom, convidando uma psicóloga para falar sobre suicídio. Quantas pessoas, mediante aos problemas que vivem no seu dia a dia e não sabem lidar com essas questões, entram em depressão e muitas delas acabam se entregando de tal forma que, na busca de alívio desse peso que traz sobre as costas, acaba tirando a própria vida. Alguns anos atrás, eu me assustei quando recebi a notícia de um pastor que havia cometido suicídio. E me assustei ainda mais, irmãos, porque ele havia deixado uma carta para a família e também para a igreja. E nessa carta falava exatamente dos problemas os quais levou ele a tomar aquela atitude. Quantas pessoas, por causa do peso que traz sobre as costas, não pensam em aliviar essa carga, tirando a sua própria vida? Irmãos, a igreja precisa ser um lugar de alívio. Jesus apresenta a igreja como um hospital. Os sãos não necessitam de médicos, mas os doentes. A igreja precisa ser um local onde nós podemos ter a oportunidade de sarar as nossas feridas, de curar as nossas dores. Um local onde podemos proporcionar descanso, refrigério. Não um local onde eu intensifico os problemas, não. Mas um local onde eu possa ter plena consciência que ao entrar e que ao conviver com os meus irmãos, eu vou poder viver o refrigério o qual Deus proporciona mediante ao ensinamento das Sagradas Escrituras. Cristo prometeu alívio para as nossas mentes. Evangelho de João, capítulo 8, o verso 10 e o verso 11. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu então ela: ninguém, Senhor.
Jesus então respondeu: então, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. A igreja, irmãos, precisa ser também um local onde o meu erro, onde o meu pecado, ele vai ser posto diante de mim, de forma que eu seja desafiado a corrigir a minha vida. Eu preciso ser desafiado pelas Sagradas Escrituras a deixar de fazer aquilo que de alguma forma desagrada a Deus. A igreja é local de descanso, a igreja é local de alívio, mas a igreja também é um local de cura. E eu só consigo curar as minhas feridas se eu compreendo e se eu aceito as instruções as quais eu recebo mediante as Sagradas Escrituras. Jesus também alivia, irmãos, o peso da alma. E aí existe uma discussão dentro da teologia sobre a dicotomia, sobre a tricotomia, que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Outros vão dizer que espírito e alma é a mesma coisa, então o homem é composto de corpo e alma. É uma coisa bem complicada. Mas o fato é que muitas pessoas trazem consigo um peso da alma, e esse peso da alma ele é provocado por um problema que não tem outra solução a não ser Jesus. E esse problema se chama pecado. A alma, segundo as Sagradas Escrituras, ela foi condenada à morte. Romanos vai dizer de uma forma muito clara que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos também vai dizer que o salário do pecado, se todos pecaram e afastados estão de Deus, a situação ainda piora, porque o pagamento por essa condição pecaminosa é a morte. E não é morte física não, porque você pode dizer: pastor, todo mundo vai morrer um dia. Mas infelizmente, irmãos, a Bíblia nos apresenta uma outra morte, a qual é considerada como morte espiritual. Uma eternidade longe da presença de Deus. Uma eternidade de sofrimento. Uma eternidade carregando sobre os seus lombos o peso de uma condição a qual você teve a oportunidade de se aliviar e você não fez. O pecado afastou o homem de Deus. E esse pecado é um fardo que nós trazemos conosco durante todo o tempo. Isaías capítulo 52, verso 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E aí eu digo aos irmãos, não são as nossas atitudes não, mas é a nossa condição. Pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu também não, mas eu sou tão pecador quanto. Também não faço nada disso, mas eu também sou pecador. Certa vez, um jovem muito rico procura Jesus e pergunta: Senhor, o que devo eu fazer para adquirir essa salvação que é anunciada? E Jesus então pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Ele conhece todos. Não mato, não roubo, honro meu pai, honro minha mãe. Jesus olha, te falta uma coisa a fazer. Vende tudo que você tem, todos os seus bens, vende tudo. Jesus está dizendo para ele ali: desapegue da materialidade. Jesus não está dizendo que nós não podemos ter nada, não é isso. Mas naquele caso específico, Jesus estava ensinando para aquele homem que a materialidade não o levaria para lugar nenhum. Desapegue daquilo que é material. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga.
Dessa forma você consegue aliviar o peso da sua alma. Porque quando nós seguimos a Jesus, obviamente nós vivemos um processo de conflito, e esse processo de conflito se chama arrependimento. Compreendemos que somos pessoas falhas, de que somos pecadores, e que se nós continuarmos nessa caminhada, nós viveremos o que Paulo vai dizer lá em Romanos, a segunda morte. Mas Cristo está propondo aliviar o peso de nossas costas. Senhor, o que devo eu fazer para que esse peso do pecado seja removido das minhas costas? Em outras palavras, foram as palavras daquele homem que cuidava de Paulo e Silas quando estavam presos, né? E aí a resposta foi: creia tão somente. É só você acreditar em Jesus, e será salvo você e a sua casa. Mas precisamos, irmãos, compreender que esse acreditar em Jesus, ele vem acompanhado de um processo chamado arrependimento. Olha, eu fiz isso e eu sei que o que eu fiz é errado e eu não quero fazer mais. Eu vivia caminhando andando por um caminho, e eu sei que esse caminho é completamente oposto àquilo que Deus propõe para a minha vida, e eu não quero fazer mais. Arrependimento. Logo em seguida, o reconhecimento do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Para que esse peso sobre as nossas costas, que impede com que cheguemos até a presença de Deus, ele possa ser removido. E o único que pode remover se chama Jesus. O peso do pecado impede com que o homem caminhe na direção de Deus. Conta uma história que nos fala sobre o peso do pecado. Um homem pergunta a um outro: qual seria de fato o peso do pecado? Quanto pesa a carga que eu levo sobre as minhas costas? 20 quilos? 30 quilos? 50 quilos? 100 quilos? E aquele homem não soube responder. Então, quem perguntou diz: é porque eu sinto esse peso que você tanto fala. Você fala tanto que o pecado pesa sobre minha vida e eu não sinto. Você fala tanto que o pecado tem uma influência negativa sobre a minha vida e eu não sinto. E então aquele homem respondeu: se você subir sobre uma pessoa morta, se você passar com um carro sobre um cadáver, ele vai sentir o peso? E aquele homem então respondeu: é óbvio que não. Pois o cadáver, a mesma expressão já diz, já está morto. E então aquele homem respondeu: pois assim é. Como uma pessoa que está morta, e morta pelo pecado, terá a capacidade de sentir o peso desse próprio pecado sobre a sua vida, se ele já não tem mais vida? Um morto não sente peso, um morto não sente a carga, ele não consegue sentir o peso desses pecados sobre os seus lombos. Mas Jesus disse
que Ele é quem proporciona esse descanso. É Ele que tem a capacidade de tirar o peso e de dar a vida. Eu quero concluir essa mensagem citando um hino do cantor cristão, alguns versos desse hino 330. Eu não sei, talvez o irmão Elson possa nos ajudar, se assim o conhece. Se o irmão conhece, pode vir aqui na frente. Nos diz assim: vem alma cansada, entrega os teus cuidados na mão do Senhor, a Cristo confia, pois nele descanso tu podes achar. Jesus é quem nos proporciona o alívio pelo peso que nós carregamos, e em Jesus nós encontramos descanso. Amém. Trezentos e 34, cristão.
Pai, nós te louvamos, Senhor, pois compreendemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E que, em primeiro lugar, nós não podemos temer, Senhor, expressar o amor de Cristo sobre outras pessoas. E, em segunda instância, Senhor, nós precisamos, ó Deus, compreender que a nossa alma cansada, como nos diz a canção, tomada de dor, nós precisamos entregá-la aos cuidados nas mãos do Senhor. A Cristo nós precisamos confiar com grande pesar, pois nele descanso nós podemos encontrar. E assim o Senhor Jesus disse que nós precisamos confiar, pois Ele tira de nós todo fardo pesado. Ele tira das nossas costas, ó Deus, todo fardo que humanamente, Senhor, é impossível de ser removido. Mas na Tua santa presença e com o Teu auxílio maravilhoso, nós encontramos, ó Deus, verdadeiro descanso. Em nome de Cristo Jesus, que esta palavra, Senhor, ela possa aquecer os nossos corações. Que esta palavra, Deus, ela venha, ó Pai, convencer a cada um de nós da necessidade que temos de entregar ao Senhor as nossas vidas, de depositar aos Teus pés todo o nosso anseio, todas as nossas dificuldades, todos os nossos desejos, todas as nossas angústias, porque só o Senhor, ó Deus, tem o poder de tirar esse peso de nossas costas, principalmente o maior de todos os pesos, o qual a Bíblia nos aponta como pecado. O Senhor é quem pode nos perdoar e nos transformar em pessoas mais parecidas com Teu Filho amado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.